Oi, sejam todas muito bem-vindas ao nosso canal Gineco Gossip. Hoje nós vamos fazer um vídeo para complementar sobre métodos anticoncepcionais. Esse vídeo hoje vai ser sobre os métodos de curta duração, de uso não diário, ou seja, os métodos que não são via oral, que não são os comprimidinhos que a gente toma todos os dias. Então, meu nome é Clariana. Eu sou a Mariana. E hoje a gente vai falar sobre anéis vaginais, injeções e adesivos hormonais. A gente resolveu produzir esse vídeo justamente porque normalmente as pessoas pensam em pílula ou em DIU como um método de longa duração. Mas existem as opções nesse meio do caminho, né? Então a gente vai começar separando e apresentar um pouquinho de cada um desses métodos para que vocês conheçam. Então, começando falando sobre adesivos hormonais. Então, pensando que estamos falando sobre os adesivos como um método anticoncepcional, tá, galera? Não de reposição e tudo mais. Então, a gente está focando no adesivo como método anticoncepcional. Então, quando a gente fala do adesivo anticoncepcional, a primeira coisa que é importante saber é que ele é um método anticoncepcional combinado. Isso quer dizer, tem estrógeno e progesterona, tá? A utilização dele, ele é muito simples, a paciente, né, a própria usuária faz a colocação do adesivo onde ela achar melhor. O adesivo, a gente está abrindo aqui para mostrar para vocês, ele é desse tamanhinho, ele pode ser colado em qualquer parte do corpo e a administração dele é 1 a cada 7 dias. Então a paciente vai usar, administra um hoje, na semana seguinte troca, tira esse, põe outro, na semana seguinte tira e coloca outro, e daí na terceira, então usou por 3 semanas sequenciais, na quarta semana é a semana de pausa, assim como o anticoncepcional oral, tá bom? Então faz a administração, colando, a paciente faz essa troca semanalmente e daí faz uma pausa de 1 semana. É nessa pausa que normalmente a paciente vai apresentar o sangramento. Muitas dúvidas que as pessoas têm é a respeito de se é simples, se não é, se descola na água. As pacientes podem manter, dificilmente ele acaba soltando, tá bom? E se soltar, o que é o alerta? A gente fala assim, se você ficou mais do que 24 horas com ele solto, tá? Então assim, tá descolando? Só passar a mão que ele fixa novamente. Mas se descolar por mais de 24 horas, o ideal é que tire, faça a pausa dos 7 dias e recomece novamente. Fazendo essa pausa, fazendo a necessidade de uso de outro método de barreira, tá? Preferencialmente, para evitar uma gestação indesejada aí nesse meio do caminho, tá bom? O segundo método é o do anel vaginal, tá bom? Ele também é um método combinado, ou seja, ele tem tanto estrogênio quanto progesterona. Ele é um método também de uso mensal, ou seja, vai ser um anel vaginal por mês. Ele é colocado no dia que a paciente determinar. Inicialmente, prefere-se que ele seja colocado logo no início da menstruação, retirado após 21 dias de uso contínuo. Ele não é tira um dia, põe não. Você pôs no primeiro dia e só vai retirá-lo depois de 21 dias, fazendo pausa de 7 dias, tá? Porém, também pode ser utilizado de uma maneira contínua. A gente pode emendar o uso, em vez de fazer a pausa de 7 dias, a gente pode emendar aí pelo menos por 3 meses. Tira 21 dias, coloca outro, tira 21 dias, coloca outro, fazendo a pausa aí no terceiro anel vaginal. Ele é um produto bem maleável, né, Mari? Aperta ali de novo. As pacientes, às vezes, elas têm um receio, que elas acham que vão machucar, que vai ser de difícil colocação. Não, ele é bem maleável, ele é um silicone, tá bom? Normalmente a colocação é justamente molinha assim, bem molinho. E o produto, né, os hormônios, eles ficam dentro desse anel de silicone médico, tá? E ele vai sendo liberado em pequenas frações durante o dia. Então, logo na colocação, após 24 horas, ele já começa a fazer o efeito, porque assim que ele é colocado, ele já começa a ser liberado e absorvido pela mucosa vaginal. Então, o anel vaginal, ele é ótimo para evitar um sangramento intenso, para melhorar cólicas, tratamento de algumas outras situações que levam o paciente a usar anticoncepcional, mas também para aquelas mulheres que têm, às vezes, um incômodo gastrointestinal com o método via oral, porque ele é absorvido via vaginal, então não vai ter essa passagem gástrica, tá? Não incomoda durante a relação sexual, o parceiro não vai sentir, tá? E é muito difícil que ele saia durante o ato sexual ou durante algum período do dia, porque ele se adequa direitinho ali no fundo da vagina. Ele fica no formato do fundo da vagina, tá? Tanta praticidade. Ele fica acomodado justamente nesse fundinho aqui da vagina, tá bom?
Então, ele ficando acomodado assim, ele não vai desarticular, ele não vai sair de forma fácil. E a retirada, justamente, É muito fácil é também. muito fácil. A paciente introduz o próprio dedo, deixa eu fazer assim, né? Introduz o próprio dedo, engata e consegue trazer para fora. Se por um acaso o anel sair, por exemplo, durante a relação sexual, não tem problema. O anel pode ficar até 3 horas fora do canal vaginal e a mulher vai continuar sendo protegida. É só pegar, lavar em água fria, recolocar. Os cuidados para a colocação, para a inserção e para a retirada, sempre com a mão muito bem higienizada. Vem um explicativo dentro da bula do dispositivo, como a colocação, a retirada, mas vale a pena, por exemplo, a colocação, né, ser colocada a primeira vez no próprio consultório ginecológico, com o médico orientando a colocação. Até mesmo porque é muito comum justamente a paciente que tenta fazer esse uso inicial sozinha, fica naquela dúvida, será que eu estou colocando certo? Será que eu não estou colocando certo? Às vezes ter a sensibilidade e perceber a presença dá aquela dúvida de está certo, está errado. Então é muito importante, muito interessante essa primeira administração ser feita com a gente, né? E também pode usar coletor menstrual, disco menstrual, absorvente interno e preservativo interno também, preservativo externo. Ele não vai interferir em nada, tá bom? Então agora, por fim, a gente fala sobre uma outra possibilidade de método anticoncepcional considerado de curta duração, que para vocês a gente apresenta que seriam os métodos injetáveis. Então falamos do adesivo, falamos do anel e agora a gente parte para os injetáveis. Lembrar que a administração dos métodos injetáveis, ele pode ser mensal ou trimestral. Ele normalmente ele é feito na região glútea, porque ela é intramuscular, então é muito importante as pacientes terem essa compreensão de aonde tem que ser a administração. O ideal é que a primeira administração, né, seja sempre próximo do 5º dia do ciclo, então no momento que é para começar a fazer o efeito no próximo ciclo. A gente sempre fala, paciente que faz uso de método anticoncepcional injetável tem que saber que primeiro mês de administração, nunca usei nada, primeiro mês de administração não está protegido ainda, porque ele trabalha como um depósito, tá? A gente vai falar então do mensal e do trimestral. O mensal, ele simplesmente o que muda é a forma de administração, porque ele também é estrógeno com progesterona, tá? Ele também é um anticoncepcional combinado. Então, por isso, não é todo mundo que pode usar. A gente tem algumas restrições. Mas esse anticoncepcional, ele é muito bom para aquelas pacientes que acabam esquecendo, aquelas pacientes que não querem se manipular e pôr o anel, aquelas pacientes que têm medo do adesivo soltar. Então, a gente tem a opção do método de administração intramuscular mensal, que ele acaba promovendo esses mesmos benefícios da anticoncepção combinada, tá bom, galera? E o trimestral? O trimestral, ele é um pouquinho diferente porque ele tem apenas um hormônio, que é a progesterona. Então, ele é usado, por exemplo, em pacientes que usam medicações antiepiléticas, que pode ter alguma interferência com os outros tipos de hormônio, tá? E a questão da paciente amamentando, né? A gente também tem que pensar que as lactantes, elas precisam da produção do leite e daí se elas usam o estrógeno, você pode ter uma interferência com diminuição de produção de leite. Então, por isso que puérperas só devem utilizar o anticoncepcional isolado, né? O anticoncepcional de hormônio único. Que é a progesterona, tá bom? Também é de realização intramuscular. Os métodos injetáveis, eles são métodos muito bons porque eles são disponibilizados pela rede pública. Sim. Então, a paciente, ela pode pegar, por exemplo, no UBS, no posto, e claro, a aplicação deve ser feita por um profissional de saúde, sempre, tá bom? Mediante a prescrição de um médico. E ele é utilizado trimestralmente, então ele vai liberando gradativamente por 3 meses mesmo. Então, a paciente, ela começa a já ter o seu efeito ali a partir de 14 dias, então como a Mariana falou, por ser um método de depósito, é necessário que nos primeiros dias, no primeiro mês, seja realizada uma proteção de método de barreira para realmente ser efetivo, e ele vai perdurar ali por 3 meses, a paciente vai estar bem segura, ele é um método bem eficiente.
E normalmente as pacientes elas apresentam amenorreia. O que é amenorreia? As pacientes param de menstruar com esse método, tá? Mas isso não quer dizer que ele não está segurando bem ali uma gestação. Não, pelo contrário, ele está sendo bem efetivo. Tá bom. Então, galera, esse foi o nosso vídeo para apresentar essas novas opções. A gente quis deixar até mesmo esse aspecto aqui mostrando, porque é muito interessante, não sei se vocês já buscaram essa informação, para ter uma noção, em 5 anos de anticoncepção, quanto da medicação seria utilizada, né? É sempre muito importante a gente pensar nas possibilidades para que você individualize e entenda, conversando com o seu médico, qual é a melhor opção para você. O que mais está indicado no seu caso. E não deu certo, troca de método. A gente sempre tem que passar por uma avaliação adequada com o profissional para ele determinar se essa é a sua melhor escolha ou não. Porque o melhor método é aquele a qual você se adequa melhor, tá bom? Não existe um melhor método, existe o que a paciente se adequa. Se você também quiser conhecer os métodos de longa duração, a gente tem vídeos sobre os dispositivos intrauterinos e os implantes também subdérmicos no Implanon, só procurar aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, já curte e se inscreve no nosso canal. Vem com a gente.